Boa noite, pessoal. Estamos aqui para o segundo dia, né, do mini curso Introdução a Friedrich Nietzsche, né? A gente teve um pequeno probleminha com a gravação ontem, por isso que a gente mudou aqui, migrou para o Zoom, né? O Zoom, em primeiro momento, é meio estranho mesmo, muito botão, muita coisa, mas a gente se acostuma, tá? Como tudo na vida. E o que é melhor no Zoom é que a gravação dele é feita no próprio aplicativo, né, de graça. Então, é, infelizmente, no Google Meet tem que pagar em dólar, enfim, um negócio mais complicado, né? Então, vamos dar seguimento aqui ao que a gente parou ontem, né? Falando sobre a biografia do Nietzsche, e agora a gente parte para o nosso segundo momento do curso, que é justamente as obras e as principais ideias. Como eu disse para vocês anteriormente, Nietzsche tem muitas ideias e muitas obras, né? Então seria bem complicado a gente, nesse tempo, nesse meio tempo, falar sobre todas as obras do Nietzsche, né? De cabeça eu me lembro de Nascimento da Tragédia, Genealogia da Moral, Aurora, Nietzsche contra Wagner, enfim. Dá para lembrar de algumas obras dele, né, logo de cabeça, assim, mas é bem difícil mesmo a gente tentar abarcar toda a obra do Nietzsche, né? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês quatro obras dele, tá? Para a gente iniciar esse estudo do Nietzsche. A primeira obra que a gente traz aqui é O Nascimento da Tragédia, né? Originalmente escrito em 1872, teve algumas alterações, sofreram algumas alterações o livro, né? Outrora muito voltado para a questão que envolve, acho que a Conceição caiu e o Marcos também caiu. Deixa eu só, espera só eles voltarem que eles ainda estão conectando o áudio. Seja bem-vindo de volta, Marcos. Só falta a Conceição voltar agora. Pronto, agora todo mundo está aqui, né? Aqui conosco. Então vamos lá. A gente retorna, né, logicamente, a dois momentos aqui do Nietzsche, né? O primeiro deles é o próprio nascimento da tragédia, né? Como o primeiro momento em que o Nietzsche escreve uma obra de filosofia, né? E a preocupação maior do Nietzsche nesse momento, lógico, né, é a antiguidade. Como bom filólogo que ele a antiguidade vai ser aí a grande questão, né, o grande momento em que o Nietzsche vai se apoiar como obra de estudo, né? Eu não expliquei ontem, né, mas explico hoje. O Nietzsche ele tem a especialização em filologia, né? Filologia nada mais é do que você descobrir, né, os elementos de uma língua. No caso do Nietzsche, ele escolhe a língua grega, né, ou a tradição greco-romana, e você descobrir através da língua, né, elementos culturais, filosóficos, sociais, históricos e por aí vai, né? É como se fosse uma análise da língua, da linguagem daquele local, né? E como isso influencia de modo geral tudo que ali está, né? Conceição está com dificuldade de colocar, está conseguindo ouvir agora? Agora você está conseguindo ouvir? Conceição? Conceição? Som. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pessoal,
Pronto, perfeito. Conceição, tá conseguindo me ouvir? Porque o Zoom ele tem essa peculiaridade que é para com dificuldade de começo, tenta sair, entra de novo. Tenta isso, Conceição. Tenta sair e entra de novo. É porque realmente o Zoom ele tem essa peculiaridade. Você está usando no celular, está usando no computador. Mas vamos lá. Qualquer dificuldade a gente vê aqui de novo, tá? Então, o Nascimento da Tragédia do Nietzsche, né? Essa primeira obra, em primeiro momento ela surge como uma obra de música, especificamente como uma obra de música, e depois ela tem algumas modificações, e aí ele reforma a obra sobre esse pretexto de helenismo e pessimismo, né? O Nascimento da Tragédia nessa especificidade, né? Conceição, deixa eu ver aqui, é porque precisa, é, precisa, como é que é o nomezinho? Precisa conectar, né? Conectar o áudio. Problemas técnicos acontecem, pessoal. Bom, então, o Nascimento da Tragédia ele tem essa especificidade, né? Falar de fato sobre a tragédia. A tragédia, né? Como a gente bem sabe, ela é uma coisa que existe, sempre existiu e muito consequentemente, enquanto existir nós seres humanos, continuará existindo, né? E de fato a tragédia ela tem esse elemento, né? Muito humano. É, então, de fato, a gente tem esse momento específico em que a gente consegue falar sobre esse momento muito problemático do homem, né? Que deixa eu ver aqui, acho que a Conceição saiu, né? Então, vamos ver aqui. E aí, diante disso, logicamente, o Nietzsche se interessa por isso, né? Talvez muito por conta da própria carga trágica do Nietzsche em sua vida, né? Perdendo aí seu irmão, seu pai logo muito cedo. No Nascimento da Tragédia, a gente tem uma composição muito grande de textos, né? São, são 25 textos, dos mais variados possíveis, mas trazem, logicamente, essa análise da antiguidade, né? Em diversas perspectivas, por assim dizer. Basta que a gente cite, por exemplo, que o primeiro texto, né, fala de Apolo e Dionísio. Então, acho que vocês já devem ter em algum momento. Deixa eu ver se a Conceição aqui conseguiu retornar agora me ouvindo. Conceição, está conseguindo me ouvir agora? Eu acho que a Conceição não está conseguindo, não está conseguindo instalar o áudio, né? Conceição. E aí, claro, essa grande referência, né, do mito de Apolo e Dionísio, né, nada mais é do que, como o próprio Nietzsche vai informar, uma certa força dual, né, por assim dizer, uma força dualística, né, que se apresenta no mundo, né, no próprio mundo.
é, no próprio mundo, no sentido, né, de que Apolo representa a ordem, né, aquilo que o mundo entende como normal, né, como algo que pode ser ensinado, distribuído. E Dionísio representa o caos, representa uma outra forma, né, de agir, completamente diferente do seu irmão Apolo, né, uma coisa mais caótica, né? Basta que a gente, nesse momento, lembre que Dionísio, né, é uma das referências de Baco, né? Então, tem essa questão, né? E o grande momento que o Nietzsche vai trazer no Nascimento da Tragédia aqui, nesse primeiro momento, né, é que nas próprias palavras dele, né, os dois deuses da arte, Apolo e Dionísio, vinculam-se à nossa cognição de que o mundo helênico existe numa enorme contraposição contra a origem e os objetivos entre a arte do figurador plástico, a apolínea, e a arte não figurada, da música. A de Dionísio, ambos os impulsos são diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes em discórdia aberta, incitando imutamente as produções sempre novas, né? Então, a ideia que se segue é que toda a estrutura da arte posterior ao período helênico traz, em definitivo, né, um momento de duas forças que contraposicionam ali, uma da ordem e uma do caótico, estando em Dionísio. E aí vocês percebem, claro, que a própria arte tem sim esses dois elementos presentes, né? Uma arte mais ordenada, uma arte que traz um certo desenho muito bem feito, enquanto a outra é uma arte mais caótica, né? O próprio Nietzsche diz isso. Aparecem emparelhados um com o outro, e nesse emparelhamento, tanto a obra de arte dionisíaca quanto a apolínea geram a tragédia ática, né? Então, aqui vocês têm, de fato, né, tipo as obras clássicas e as modernistas, é, não só no estilo de arte, Marcos, mas no próprio estilo narrativo, né? É, você há muitos livros, né? Há muita literatura que fala sobre diferentes tipos de irmãos, né? Esaú e Jacó, a própria Bíblia tem isso, né? Irmãos antagônicos, né? Forças que representam uma certa dualidade. Na própria Bíblia, Caim e Abel, né? O ordenamento e o caótico. E a ideia do Nietzsche nesse sentido é que, de fato, isso também se representa na arte, né? Uma arte que uma hora busca algo mais voltado a um ordenamento, né? Nesse sentido, sim, as obras clássicas, principalmente as obras de pintores, né? Você vai perceber que as obras de pintores elas têm um certo ordenamento, né? Mesmo obras expressionistas, né? Elas têm uma certa lógica, né? Se você for olhar, por exemplo, algumas obras do Jean Renoir, você vai perceber, Jean Renoir, você vai perceber de alguma maneira que tem, né, um certo ordenamento. E aí, como você brilhantemente destacou, os modernistas não, né? Guernica, por exemplo, do Picasso, você não percebe, né? Cubismo, quadrados, coisas fora de forma, né? De foco. Aquilo é o que o Nietzsche vai chamar anteriormente, né, de uma arte dionisíaca, uma arte que não está preocupado muito com essa questão de ordem, mas sim de mostrar de fato a tragédia do homem, a tragédia humana, né? E Guernica é um dos exemplos disso, afinal de contas, é um bombardeio, né? Conceição, eu acho que tu entrou por esse telefone, conseguiu agora?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que agora foi. Ah, agora eu acho que agora foi. Que bacana, perfeito. Que bom. Então, o Nietzsche apresenta esse primeiro momento para a gente, né? E vai seguindo, claro, na poesia, na música, na própria literatura, né? Na própria filosofia, os impulsos artísticos da natureza, os gregos e bárbaros, a música dionisíaca, né? No 3 a gente tem os deuses olímpicos, a sabedoria de Sileno, a ingenuidade grega, Rousseau e Romero, né? O artista ingênuo, Rafael e a transfiguração, Apolo, o deus da individualidade e da medida. Então aqui a gente tem, de fato, né? Uma estrutura em que o Nietzsche vai analisar a arte, né, através dessa perspectiva do trágico, não só na filosofia e na poesia, mas também no teatro, né, e também na música, né? Então, aqui a gente tem tudo isso sendo apresentado aqui, né? Como, por exemplo, aqui, Platão e a tragédia, né? Como se forma o diálogo platônico, o otimismo da dialética, o papel secundário do coro e da música, né? Muito utilizado, por exemplo, no teatro grego, né? O coro, extremamente utilizado no teatro grego. E questões também relacionadas, logicamente, à estética, tá? Nascimento da Tragédia também é uma obra que se preocupa com questões estéticas, tá? Então, basicamente é isso que se preocupa o Nascimento da Tragédia, que vai aí fazer com que o Nietzsche debute, né, no ramo aí de escritor, né? O segundo livro que nos é apresentado, né, é o Além do Bem e do Mal. Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar para a apresentação, que eu botei em múltiplo. Será que eu consigo? Consigo. Olha só. Tecnologia é outra coisa, né? O próximo livro que a gente vai analisar aqui é o Além do Bem e do Mal, né? É um dos livros mais famosos do Nietzsche, né? Principalmente por ser um título bonito, né? Além do bem e do mal, né? Uma coisa bonita, coisa bem legal. Aparece, né? Salvo engano, esse lema, além do bem e do mal, aparece depois no Zaratustra, em que, inclusive, eu vou mostrar para vocês um curta bem legal chamado Meu Amigo Nietzsche, né? Acho que eu vou mostrar hoje para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um curtinha bem legal, né? Então, de 1886, né, em uma época em que, de fato, o Nietzsche estava muito preocupado, né, o Marcos disse, já assisti na escola, que massa, que massa. É muito interessante, muito legal, muito divertido, né? Vamos assistir de novo aqui já já. Acho que tem só 7, 8 minutos, né? Eu acho que antes da gente apresentar as principais ideias, eu acho que salva muito bem a gente colocar o curta aqui para ser apresentado, né? Vou até baixar depois, que é muito bom. Então, de fato, a gente tem o Além do Bem e do Mal, né? E o Além do Bem e do Mal, deixa eu mudar aqui. Eu só tenho que melhorar a questão da mudança. Pronto. É isso aqui. Agora vai. Vai, foi. Estou garantido demais. Prelúdio para uma filosofia do futuro, né? Nietzsche considerava que, além do bem e do mal, seu livro mais importante, mais abrangente, quase todos os temas de sua filosofia madura estão presentes aqui. O perspectivismo, a vontade do poder e suas ramificações, a crítica da moralidade, a psicologia das religiões e a definição de um tipo de nobre de homem. Há também aforismos sobre arte e sexualidade, caracterização de povos e vários países e muitas opiniões sobre personalidades históricas e artísticas. Tudo num estilo de grande beleza e precisão. Aqui não faltam humor, poesia e dramaticidade.
Terminada a leitura, o leitor compreenderá porque a principal corrente do pensamento do século XX, como o existencialismo, a filosofia analítica e a psicanálise, reconhecem em Nietzsche um precursor, né? Então, de fato, isso é bem interessante mesmo. E aí, o que a gente tem para apresentar aqui no Além do Bem e do Mal são 9 momentos, né? Mais um epílogo. Tratam-se dos preconceitos dos filósofos, o espírito livre, a natureza religiosa, máximas e interlúdios, contribuição à história natural da moral, nós eruditos, nossas virtudes, povos e pátrias, o que é nobre, né? E o epílogo está do alto dos montes. Então eu estou em dúvida se a gente vai para o prólogo ou se a gente vai dos preconceitos dos filósofos, né? Mas vamos para os prólogos. Prólogo é bem, né? Pouquinho, né? É, vamos lá. Supondo que seja verdade que uma mulher, né? Supondo que a verdade seja uma mulher, né? Já tem certos tons machistas aqui, mas vamos lá. Supondo que a verdade seja uma mulher, não seria bem fundada a suspeita de que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos, entenderam pouco de mulheres? De que, como se você, Nietzsche, também entendesse, né? De que a terrível seriedade, a desajeitada insistência com que até agora se aproximaram da verdade, foram meios inábeis e impróprios para conquistar uma dama, né? É aquele recurso irônico, não uma certa ironia, uma ironia socrática, mas uma certa ironia de que, fazendo esse paralelo entre a verdade e uma mulher, né, o Nietzsche apresenta como, de fato, a vida amorosa da maioria dos filósofos não foi muito bem construída, né? E, verdade seja dita, filósofos desses grandes, né, parece que não se dão muito bem com essa questão de matrimônio, de conquista e por aí vai, né? Não há registros de filósofos que tenham tido muitas amantes, a não ser o próprio Albert Camus, mas não há registro, né, de algo parecido, né? De que a terrível seriedade e a desajeitada insistência com que até agora se aproximaram da verdade foram meio inábeis e impróprios para conquistar uma dama, é certo que ela não se deixou conquistar, né? Então, de fato, os filósofos, desde muito antes, estão tentando buscar essa verdade, essa essência, o que é a filosofia, blá, 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 etc. E o Nietzsche está dizendo que se a verdade fosse uma mulher, de fato, nenhum filósofo conseguiria conquistar. É certo que ela não se deixou conquistar. E hoje toda a espécie de dogmatismo está de braços cruzados, triste e sem ânimo, né? E se ainda está de pé, pois há os zombadores que afirmam que caiu, que todo dogmatismo está no chão, ou mesmo que está nas últimas. Falando seriamente, há boas razões para esperar que toda a dogmatização em filosofia, não importando o ar solene e definitivo que tem apresentado, não tenha sido mais do que uma nobre infantilidade e coisa de iniciantes. Então, de fato, Nietzsche aqui está fazendo uma crítica à história da filosofia, muito especificamente ao dogmatismo filosófico, né, em que ideias não podem de forma nenhuma serem criticadas, né? A gente sabe que o dogma é uma coisa presente na religião, mas aqui o que o Nietzsche ataca, né, com duas marteladas, é de fato a filosofia tradicional e também, de alguma maneira, a filosofia religiosa, né? Por muitos séculos, a filosofia foi uma ferramenta muito forte da Igreja Católica, né, dominando as rodas de discussão, o que seria falado em faculdades, né, o que não poderia de forma nenhuma ser duvidado. Quando, por exemplo, Tomás de Aquino refere-se a 5 provas da existência de Deus, vocês acham que isso poderia, de alguma maneira, ser refutado, mesmo que filosoficamente? Não podia. Era um dogma filosófico, né? Com aspectos religiosos. Então, aqui o Nietzsche faz, obviamente, essa referência. E aqui
é aquele momento clássico do Nietzsche em que ele destrói toda a tradição que vem antes dele. É isso que ele quer fazer. E é claro que isso vai de modos e modos e modos. Devagarinho ele vai tentando fazer isso. Não é uma coisa que ele faz em um livro só, né? Ele vai construindo essa destruição, né? Coisa bonita, construindo essa destruição. Coisas de iniciante. E talvez esteja próximo o tempo em que se perceberá qual pouco bastava para construir o alicerce das sublimes e absolutas construções filosofais que os dogmáticos ergueram. Alguma superstição popular, alguma superstição popular de um tempo imemorial, com uma superstição da alma, que com a superstição do sujeito e do eu, né, maiúsculo aqui, ainda hoje causa danos. Talvez alguns jogos de palavra, alguma sedução por parte da gramática, ou temerária generalização de fatos muito estreitos, muito pessoais, demasiado humanos. A filosofia dos dogmáticos foi, temos esperança, apenas uma promessa através dos milênios, assim como em época anterior à astrologia, a cujo serviço talvez se tenha aplicado mais dinheiro, trabalho, paciência, perspicácia do que para qualquer ciência verdadeira até agora, né? É, é isso, né? O Nietzsche aqui vai começar, como eu disse para vocês, a amarretar, né? Ele está começando a destruir tudo aquilo que veio antes dele. E vocês percebem que a escrita do Nietzsche ela é muito boa, ela é muito bonita, ela é muito bem feita, é muito bem escrito, né? Tanto é que se você não tiver um certo cuidado, né, até isso daqui você vai transformar numa espécie de dogma, né? Se você não tiver muito cuidado, você vai se tornar um Nietzscheano raiz, um Nietzscheano xiita, um Nietzscheano da pesada, né? E nem isso era o que o Nietzsche queria, né? Quando o Nietzsche quer destruir todos os ídolos, ele quer, inclusive, destruir ele próprio como um certo ídolo da filosofia, né? Mas vocês sabem que a gente não é capaz de fazer esse tipo de coisa. É, perspicácia do que para qualquer ciência deve-se o grande estilo da arquitetura na Ásia e no Egito, parece que todas as coisas grandes, para se inscrever no coração da humanidade com suas eternas exigências, tiveram primeiro que vagar pela terra como figuras monstruosas e apavorantes. Uma tal caricatura foi a filosofia dogmática, a doutrina Vedanta na Ásia e o platonismo na Europa, né? Por exemplo, não sejamos ingratos para com eles, embora se deva admitir que o pior, mais persistente e perigoso dos erros até hoje foi um erro de dogmatismo, foi um erro dogmático, a invenção platônica do puro espírito e do bem em si. Vocês agora percebem qual é o inimigo que o Nietzsche elege além da religião. E para o Nietzsche, no caso aqui, pode ser até um desdobramento do platonismo. O platonismo, para o Nietzsche, tem um caráter um tanto quanto de um erro, porque ele traz elementos que vão fundar uma filosofia católica. E para o Nietzsche isso foi um erro. Mas agora que está superado, agora que a Europa respira novamente após o pesadelo e pode ao menos gozar num sonho mais sadio, somos nós, cuja tarefa é precisamente a vigília, os herdeiros de toda a força engedrada no combate a esse erro. Certamente significou pôr a verdade de ponta cabeça e negar a perspectiva, a condição básica de toda a vida, falar do espírito e do bem, tal como fez Platão. Sim, pode-se mesmo perguntar, como médico, de onde vem essa enfermidade no mais belo rebento da antiguidade, em Platão?
O malvado Sócrates o teria mesmo corrompido? Teria sido realmente Sócrates o corruptor da juventude? E teria então merecido o veneno? Mas a luta contra Platão, ou para dizê-lo de modo mais simples e para o, entre aspas, povo, a luta contra a pressão cristã eclesiástica de milênios, pois cristianismo é platonismo para o povo. E aí vocês percebem mais uma vez a composição de ironia em que o Nietzsche trabalha aqui, né? Ele está basicamente dizendo que o platonismo para os filósofos é o que o cristianismo é para o povo. Produzido na Europa numa magnífica tensão do espírito, como até então não havia na Terra, com um arco assim terço, pode-se agora mirar nos alvos mais distantes. Sem dúvida, o homem europeu sente essa tensão como uma miséria, e por duas vezes já se tentou, em grande estilo, de estender o arco. A primeira com os jesuítas, a segunda com a ilustração democrática de imprensa e da leitura de jornais, que o espírito não mais sentisse facilmente a si mesmo como necessidade. Os alemães inventaram a pólvora, todo respeito, mas ficaram novamente quites, inventaram a imprensa. Né? Crítica aqui pesada ao Gutenberg. Mas nós, que não somos jesuítas, nem democratas, nem mesmo alemães o bastante, nós, bons europeus e espíritos livres, muito livres, nós ainda os temos. Toda a necessidade do espírito e toda a atenção do seu arco. E talvez também a seta, a tarefa e, quem sabe, a meta. Né? Então, é que vocês percebem como o Nietzsche está indo contra a tradição filosófica, está indo contra os puros alemães, está indo contra a igreja, está indo contra a filosofia tradicional, está indo contra a democracia. Né? De fato, gente, o Nietzsche não é o autor mais afeito à democracia, enfim, isso é uma coisa que a gente pode falar aí depois, né? Mas, de fato, o Nietzsche não era muito interessado por esse negócio chamado democracia. Tá? Pessoal, eu vou mandar o link de novo, a gente vai fazer só uma pausazinha, tá? Eu vou mandar o link de novo para vocês, porque o tempo acabou aqui, e aí a gente encerra a gravação e continua daqui a pouco, tá? Eu vou mandar o link lá no grupo, só um minutinho.